Processo criativo é uma coisa bastante particular e quando eu tenho os meus processos, por incrível que pareça, mesmo que eu seja roteirista e diretor, eu dirijo pouco as coisas que eu escrevo. Então tem muita coisa escrita que está na gaveta, eu dirigi muita coisa que outras pessoas escreveram. A minha única experiência dirigindo e escrevendo uma coisa que eu fiz na minha carreira foi esse ano, com o Tiramanchas, o curta-metragem que foi selecionado na Chefing Corner de Cannes. E agora, no final do ano, que eu vou dirigir uma websérie que eu escrevi. Geralmente, eu dirijo coisas que outras pessoas escreveram e colaboro muito com o roteiro dos outros para fazer a direção, né? Então, sou muito co-roteirista dos meus projetos. Independente de eu escrever ou pegar algo escrito para dirigir, eu sou um cara que gosta muito, muito mesmo de trabalhar a relação e de dirigir ator, que é uma coisa que nem sempre a gente vê aqui no Brasil, né? Diretor que gosta muito de dirigir ator. A gente tem a figura do preparador de elenco, que, né, entra muitas vezes, e muitas vezes eu também trabalho com preparador, mesmo que eu esteja dirigindo, porque enquanto eu estou dirigindo eu também estou pagando boleto. Então eu estou lá fazendo um videozinho institucional, estou ali fazendo umas outras coisas e, né, fazendo o processo do meu filme à noite, quando dá um tempo. Então muitas vezes eu tenho a figura do preparador para me auxiliar, porque eu preciso de alguém que faça o processo em paralelo comigo. Mas eu gosto muito de dirigir ator porque eu sou muito apaixonado por essa questão das motivações. Eu acho que como eu gosto muito desse viés um pouco provocativo em relação à nossa realidade, né? Eu gosto de tratar de polêmica, eu sou uma pessoa muito ligada em política, tenho uma família muito ligada em política, então eu gosto de contestar muito status quo e falar dessa questão da existência das pessoas LGBT, da opressão, do capital e do não sei o que, essas pirações todas que a gente gosta muito geralmente como artista. Eu gosto muito de trabalhar a relação e os porquês das personagens. Então, esse processo começa no roteiro, quando eu estou escrevendo ou quando eu estou pegando o roteiro de alguém para coescrever ou para fazer uma análise para minha direção. Então, muitas vezes eu mudo muitas das nuances para dar uma potencializada nessas questões mais humanitárias, para que as personagens não só façam aquilo, que elas tenham uma motivação muito ligada ao contexto político e social onde ela se insere. Faça um processo de ensaios muito pesado com os atores para trazer essas coisas à tona com mais naturalidade, com mais força, né, para o discurso. E é engraçado até porque quando eu estou no set de filmagem, quando a gente vai rodar, eu gosto de ter uma boa equipe de assistentes de direção para sempre ter um assistente ali, um segundo assistente, um terceiro assistente que fique com os meus atores, que mantenha eles um pouco separado do caos do set, da movimentação da fotografia e coisa e tal, para que eu não atrapalhe esses processos dele e porque quando eu tô no set eu fico neurótico com esses detalhes de direção de arte, com esses detalhes de fotografia. Eu confio muito nos meus fotógrafos, geralmente. Eu sou uma pessoa... Como eu tenho essa vivência mais de direção de atores, que eu vim do teatro e coisa e tal, eu confio muito nos meus fotógrafos e geralmente deixo muita liberdade para eles, mas eu fico muito neurótico. Eu fico muito em cima, principalmente com direção de arte também, que é uma coisa que me apetece muito com figurino, com como tá o cenário, com... Gente, isso aqui vai funcionar, isso aqui vai estar na câmera, isso vai dar leitura, isso vai imprimir o que a gente precisa. Então, eu tenho esses dois momentos de processo, assim. Eu tenho um processo de análise de roteiro e de ensaio muito intenso, que é o que eu mais valorizo numa pré-produção, e um momento de neurose dos detalhes no set, que eu acho que todo diretor tem um pouquinho, né? Mas que aí eu sempre garanto um baita assistente de direção que eu confie, que eu goste, que vai manter os meus atores ali bem concentrados e eu possa ficar nessa coordenação do todo, né? E aí eu sou o cara que edita, geralmente. É muito difícil dar meu conteúdo na mão de outra pessoa. Eu tenho trabalhado isso para tentar deixar outras pessoas editarem o que eu fiz e tal. Mas eu acho que o processo criativo mesmo do diretor, ele termina muito na pós, né? A história, na verdade, termina na pós. A história que você vai contar só vale no que vai ser impresso ali nos cortes, na edição, no ritmo.
E eu sou bem cri-cri com isso, então eu gosto muito de editar o que eu faço. Gosto muito de editar as coisas das outras pessoas também. Tenho o Airo, meu sócio, meu parceiro na produtora. Geralmente eu edito muita coisa que ele faz, ele confia muito em mim, então eu acho que eu sou cri-cri num bom sentido. Talvez seja porque eu tenha bom gosto, porque até outros diretores dão o conteúdo deles na minha mão para eu editar. Acho que é isso, acho que minha jornada como pessoa que veio do teatro me dá essa afeição pelos atores e como pessoa que estuda muito roteiro, que eu acho que é o que eu mais estudo na minha vida, me dá essa paixão pelo storytelling, da análise do roteiro ao corte da edição. Tá tudo ligado, né? Se você parar pra pensar.